Boa tarde a todos. Meu nome é Benilton Carvalho. A gente está executando hoje a nona rodada da série de webinars ABE e a Covid-19, Ações e Desafios. Hoje nós temos o prazer de contar com a presença do, apesar do typo, ainda Rafael Goldschmidt e Lorena Barberia. Né? A Lorena é professora do Departamento de Ciência Política da USP, pesquisadora principal no Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais, também da Universidade de São Paulo. O Rafael é professor da FGV e está no Rio de Janeiro, e é doutor em administração de empresas, é isso, Rafael? Isso, exatamente. Tá? Eles têm trabalhado em políticas de combate à Covid e também buscando aí uma visão acerca do comportamento individual em torno de toda essa temática. Rafael e Lorena, em nome da ABE, eu gostaria de agradecer profundamente a participação de vocês. É um grande prazer contarmos com a colaboração de vocês. E vocês têm toda a liberdade agora para começar a fala e podem compartilhar a tela e lidar da maneira que vocês preferirem. Muito obrigado. Obrigado, Benilton. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui hoje falando com a BE. Como você disse, meu doutorado é em administração, mas eu sempre trabalhei pesadamente com estatística aplicada. Eu, inclusive, dou aulas de estatística aplicada, né? Então, estatística tem um espaço muito importante na minha carreira, no meu coração, então é muito bom estar falando para a comunidade estatística hoje. Eu vou tentar, então, compartilhar aqui a tela. Funcionou? Funcionou. O seu PowerPoint ainda não está em tela cheia, mas funcionou. Tá, apareceu? Perfeito. Perfeito, tá bom. Enfim, então esse o que a gente vai falar hoje é um fruto de um trabalho, na verdade, resume um pouco os resultados de um relatório que foi feito em parceria com a Lorena Barberia, que também vai participar da apresentação. Eu vou tocando a apresentação, quando chegarem as perguntas difíceis eu passo para ela. E em conjunto também com a professora Anna Patrick, da Blavatnik School of Government, da Universidade de Oxford, e com a Beatriz Kira, também da Universidade de Oxford. A ideia, então, desse trabalho foi de olhar dois grandes blocos de temas, né? O primeiro deles é pensar um pouquinho sobre formas de medir a intensidade das políticas de combate à Covid. Então, teve todo um esforço para criar indicadores que permitam observar regionalmente em diferentes tipos de ações uma medida que permitisse quantificar essas ações. E também tentar entender qual que é o efeito dessas ações em termos de comportamento individual. Então, aí a gente vai olhar dois grandes blocos de comportamentos individuais. Um deles, que é individual, mas observado em um nível um pouquinho mais agregado, que é a questão da mobilidade. Então, tentar entender em que medida essas políticas afetaram a mobilidade e um pouquinho mais de detalhe sobre comportamento individual com base no levantamento amostral. Tentar também entender algumas outras questões associadas com a crise, que não são puramente epidemiológicas, né, mas que são fundamentais também para pensar em tomar a decisão nesse momento, que são questões como impactos econômicos da crise. Então, eu acho que tem vários pontos que são importantes desse levantamento amostral, de olhar os indicadores de mobilidade, que eles permitem, de certa forma, ter uma ideia de até quanto essas políticas, de fato, estão surtindo efeito, né? Porque, enfim, não adianta ter política de confinamento domiciliar se as pessoas acabam saindo à rua e é muito complicado, enfim, ter políticas fortes de enforcement. Então, essas diferentes fontes de informação nos permitem entender, por um lado, a intenção do gestor público, né? E quais são os resultados, de fato, dessas políticas. Quanto à questão de... Deixa eu tirar, acho que está atrapalhando aqui a barra de comando do Zoom.
para fazer o processo de mensuração das políticas, nós nos juntamos a um esforço de uma plataforma já consolidada pela Blavatnik School of Government, que é o COVID-19 Government Response Tracker, que é basicamente uma plataforma pública em que dados de um conjunto de políticas de combate à Covid de mais de 150 países têm sido registrados. Então, isso traz uma série de benefícios, né, de permitir estudos em amostras grandes de países e permitir comparabilidade entre o que está acontecendo em diferentes contextos nacionais. Essa plataforma, além de dados nos países, e ela funciona de uma forma bastante interessante, né? Tem um exército de voluntários pelo mundo que estão coletando esses dados, validando esses dados e registrando na plataforma. Existe também coleta no nível subnacional em alguns países, né? Então, países como o Brasil, por exemplo, em que o processo de determinação dessas políticas tem sido fortemente direcionado pelos estados, né? Existe uma heterogeneidade regional muito grande que é importante ser captada. Então, nesse momento, nessa plataforma, temos dados Brasil, Estados Unidos em andamento, Reino Unido em andamento, num nível mais detalhado. Então, no Brasil, inicialmente foi feita uma parceria com a Rede de Pesquisa Solidária, né? E aí a Lorena, com uma equipe lá na USP e eu com uma equipe aqui na FGV, começamos a coordenar esse esforço de olhar as políticas regionais, e hoje temos também aqui no Brasil um exército de voluntários que estão tocando esse processo. Nessa plataforma, então, a gente tem 3 grupos principais de políticas que são registradas. A primeira delas, e que vai ser o foco de atenção nessa discussão, são o que a gente chama de políticas de contenção e fechamento. Então, são políticas como fechamento de escolas, locais de trabalho, cancelamento de eventos públicos, restrições de aglomerações, redução de transporte público, ordem de ficar em casa, né, confinamento domiciliar, restrições de movimentação entre regiões no país e controle de viagens internacionais. Nós temos também outros blocos de políticas, como aquelas econômicas, né, por exemplo, que tratam de apoio à renda, medidas fiscais, e políticas do sistema de saúde, como campanhas públicas de informação, testagem, rastreamento de contatos e investimentos de emergência, por exemplo, em aumentos de leitos, né, no sistema de saúde. Então, todos esses indicadores estão disponíveis no site, mas hoje o nosso foco vai ser sobre os indicadores de contenção. E, em termos um pouco mais técnicos, agora, a nossa forma de estabelecer esses indicadores leva em conta duas dimensões. Uma delas é a intensidade da política. Então, nós temos, em escala ordinal, para cada uma dessas políticas, qual foi a intensidade em que ela foi ordenada pelo poder público. Então, por exemplo, se nós olhamos para fechamento de locais de trabalho, o 0 quer dizer não há nenhuma medida, o 1, existe um fechamento recomendado, o 2, uma exigência de fechamento de alguns setores ou categorias de trabalhadores, e o 3, uma exigência do fechamento de todos os locais de trabalho. Então, o 2, tipicamente, por exemplo, inclui só comércio ou só serviços, o 3, quando esse tipo de fechamento se expande para outras dimensões de atividade econômica. E outro indicador que nós temos também é a da cobertura geográfica da política. Então, nós podemos ter uma política muito rigorosa de fechamento de todos os locais de trabalho, mas que se aplica, por exemplo, a um estado só dentro de um país, ou que se aplica a um município só dentro de um estado. Então, é a combinação dessas duas dimensões de intensidade com abrangência geográfica que cria o nosso indicador de intensidade de cada uma dessas políticas. E nós olhamos também, essa é uma questão importante, os níveis do poder público que geram as medidas. De novo, aqui no Brasil nós temos uma complexidade particular, né, porque nós temos medidas que são federais, nós temos medidas que são estaduais, nós temos medidas que são municipais, e essas medidas muitas vezes se sobrepõem, né? As medidas federais se aplicam em todos os estados, por sua vez, um estado pode ser mais rigoroso em alguma medida e a capital pode ter um nível de rigor diferente, né? Então, a gente precisa levar em conta como essas medidas se combinam. Então, isso gera uma
uma miríade de indicadores, né? Nós temos, por exemplo, indicadores de política federal e os indicadores nacionais, que levam em conta a soma das políticas estaduais e municipais, mais os indicadores de políticas federais. Então, isso gera um amplo conjunto de indicadores que estão disponíveis e que permitem entender essas políticas com mais detalhe. Enfim, depois esses indicadores são, de uma forma muito simples, transformados numa escala somada, né, em que a gente soma linearmente a intensidade da política mais a cobertura, né? Então, se o indicador tem cobertura geral, isso soma 1 em relação à qualificação ordinal da política, se não, soma 0. Enfim, existe a possibilidade de a gente trabalhar com modelos de teoria de resposta ao item ou outras alternativas um pouco mais robustas para lidar com erro de mensuração sobre isso, mas a primeira proposta foi de fazer uma coisa que fosse clara e facilmente entendida pelo gestor e pelo usuário dessas políticas. E esses indicadores são combinados em blocos, né? Então, por exemplo, o que nós vamos falar hoje é do índice de rigidez, que é basicamente um índice que é a média daqueles indicadores de fechamento e de contenção que nós falamos no começo. Olhando esse indicador, nós podemos, por exemplo, perceber aqui, em nível global, como ele tem evoluído desde o início da pandemia, né? E aqui tem um fenômeno que é bastante interessante. Nós percebemos que, em torno do dia 15 de março, que é o momento em que a OMS declara a pandemia, que é o momento em que, enfim, a situação na Itália fica mais evidente, existe um movimento de convergência muito forte, né? Nós temos aqui a linha em preto é a média desse indicador de rigor, né, numa escala de 0 a 100, e a zona achurada são os quartis de rigidez no mundo. Estamos falando aqui de mais de 150 países. Então, é surpreendente que, em torno do dia 15 de março, existe um processo de mudança muito rápido e muito convergente entre todos os países do mundo. Basicamente, todo mundo fecha escolas, fecha locais de trabalho, cancela eventos públicos e, num período de mais ou menos 15 dias, se passa de um nível de 20 para um nível de 70 e 80. E, ao longo do tempo, esses indicadores começam a se flexibilizar, né? E se percebe que, nesse processo de flexibilização, já tem muito mais variabilidade, né? A gente tem um intervalo interquartílico que é bem mais amplo, ao contrário do que acontece na inclusão das restrições em um processo de convergência global bastante demarcado. Quando a gente olha isso no Brasil, a gente percebe que tem um padrão bastante semelhante, né, de um crescimento muito forte em torno do dia 15 de março. E aqui nós percebemos em que medida essas políticas foram geradas por diferentes níveis do poder público, né? Então, a linha tracejada mostra as políticas federais e a linha cheia mostra o agregado das políticas estaduais mais as federais. Então, aqui é possível perceber, como nós já sabemos, né, que a maior parte das políticas, de fato, vieram do nível estadual, né, enquanto que as políticas federais foram menos restritivas. Enquanto é possível perceber esse padrão no agregado desses indicadores, se a gente observa os indicadores individuais, os padrões são muito parecidos, né? Então, fechamento de escolas acontecem também em torno do 15 de março, restrições de aglomerações, restrições de movimentação interna, né, entre diferentes regiões do país. Existem alguns indicadores aqui, nós estamos olhando para políticas estaduais. Então, esse gráfico aqui mostra, em média, qual foi o rigor das políticas estaduais. Aí já começa a entrar um pouco aquela complexidade da interação entre os diferentes níveis, né? Por exemplo, nós temos aqui o fechamento de transporte público, por exemplo, perdão, o fechamento de locais de trabalho, né? Ou fechamento de transporte público, em especial, a um nível muito mais baixo do que as outras políticas. Isso se deve ao fato de que o transporte público é essencialmente uma política municipal, né? Pela Constituição, o transporte público é uma atribuição municipal. Então, se nós olhamos esse indicador no nível estadual, parece que houve um fechamento de transporte público menor do que aconteceu, de fato, porque isso é atribuição do poder público municipal. Então, por isso é importante levar em conta a forma de combinar esses indicadores nas análises, dependendo do nosso interesse.
Aqui nós conseguimos perceber como essa evolução das políticas acontece ao longo do tempo entre os diferentes estados. Então, embora exista uma certa convergência, existe variabilidade entre os estados, e essa variabilidade entre os estados que nós vamos tentar explorar um pouco. Então, uma vez que nós temos esses indicadores das políticas, nós começamos a olhar um pouco para os indicadores de mobilidade. E esses indicadores de mobilidade são basicamente indicadores que vêm por meio de telefonia celular. Então, nós temos uma parceria com a Inloco, que permite, com uma precisão bastante boa, identificar deslocamentos de todas as pessoas que tenham celulares em que o aplicativo deles esteja ativado. E isso nos permite, num nível de granularidade bastante detalhado, a gente consegue ver isso a nível estadual e municipal, indicadores de permanência em casa, que tentam mostrar o quanto a pessoa passou um período, enfim, de um dia sem sair, segundo o celular, e outras duas dimensões, de mudanças em viagens não essenciais, e aí eles têm uma definição do que são locais de atividades essenciais ou não, né? Por exemplo, o que é um shopping center, um restaurante, frente ao que é um local essencial, e mudanças de distâncias percorridas. Então, essas três medidas nos permitem entender um pouquinho melhor diferentes dimensões em que essas medidas de combate, essas políticas de combate à Covid afetaram o comportamento individual. Para tentar relacionar essas duas medidas, nós usamos um modelo de efeitos fixos. Então, basicamente, nós tínhamos políticas por estado, por dia, e indicadores de mobilidade por estado, por dia, né? Isso nos permite gerar um painel, e a partir desse painel nós avaliamos um modelo em que a nossa variável dependente era a medida de mobilidade, né? Então nós fizemos modelos para cada uma das três medidas de mobilidade, e as nossas variáveis independentes eram as políticas, né? A matriz X aqui representa as políticas de combate à Covid, tanto o índice agregado quanto as políticas individualmente. E nós temos um conjunto de efeitos fixos nesse modelo. Então, nós temos efeitos fixos dia da semana, que são fundamentais porque a mobilidade muda muito de um dia da semana para outro, né? Em geral, existe uma redução da mobilidade no final de semana, em função de não ser um dia útil de trabalho. Nós temos efeitos fixos de semana epidemiológica e efeitos fixos de estado. Então, tem uma dummy para cada estado, e isso basicamente faz com que o nosso modelo olhe só para variações ao longo do tempo, né? Todas as diferenças estáveis entre os diferentes estados são controladas. Nesse modelo, tem uma decisão que é muito crítica, que é esse controle pela semana epidemiológica. Porque, basicamente, como nós vimos, existe um movimento muito convergente das políticas. Em geral, todas as políticas são implementadas num período de tempo muito curto e num momento semelhante entre todos os estados. Então, se a gente quer estabelecer alguma relação de causalidade entre a política e a mobilidade, é complicado olhar só para o coeficiente de uma na outra sem controlar nenhum outro efeito que possa mudar ao longo do tempo, né? Esse modelo de efeitos fixos controla por tudo que é time invariant, né? entre os estados, mas olha só o que muda ao longo do tempo. Então, se políticas mudaram de um momento para outro e mobilidade mudou de um momento para outro, isso pode ser em parte porque as políticas funcionaram, mas pode ser em parte, por exemplo, que a população se assustou, né? Ficou preocupada e acabou ficando em casa porque queria evitar a contaminação, e não necessariamente com uma consequência da política. Então, tentar separar esses dois elementos não é trivial, mas isso faz muita diferença nos resultados, né? Por exemplo, se nós colocamos efeitos fixos de dia, cada dia calendário, desde o começo da pandemia até agora, isso reduz muito os efeitos que a gente observa das políticas, frente a considerar semanas epidemiológicas ou frente a considerar meses calendário. Basicamente, é o quanto a gente distribui entre o que pode ser um efeito geral, né, ou o que é um efeito exatamente da política. Então, nós optamos por usar a semana epidemiológica, e isso leva a efeitos conservadores, estimativas conservadoras do efeito, né? Basicamente, o que a gente vai estar usando como efeito da política sobre a mobilidade tem a ver com estados que implementaram em momentos diferentes. Tudo que aconteceu convergentemente no mesmo momento acaba sendo
capturado por esse efeito fixo da semana epidemiológica. Então, isso é importante para ter em mente que os efeitos que a gente estima são conservadores. No primeiro modelo, nós consideramos o efeito só, um modelo só com os efeitos fixos de semana epidemiológica e dia da semana, para tentar entender um pouquinho a evolução dessa mobilidade, independentemente das políticas, né? E aqui uma coisa interessante que surge é, se nós olhamos aqui o baseline, né, que é janeiro e o começo de fevereiro, não há nenhum efeito relevante. Em torno do dia 15 de março, que é quando a maior parte das políticas são adotadas, a permanência em casa aumenta radicalmente, né? Tem um efeito muito grande aqui, e se percebe também que ao longo do tempo esse efeito vai regredindo. E isso no momento em que ainda, aqui estamos olhando até maio, até final de maio, até 27, até 2 de junho, né? Começo de junho e final de maio, no momento em que a flexibilização não tinha começado a acontecer ainda. Então, isso mostra, de certa forma, um efeito de fadiga das medidas de contenção, né? Ou alguma mudança comportamental, por exemplo, na disposição das pessoas de ficarem em casa. Um padrão parecido observado nas outras medidas de mobilidade, né? Os pontos mais escuros, que são a mudança nas viagens não essenciais, e os pontos em cinza, mudança na distância. Então, a gente percebe aqui que as mudanças foram muito grandes, né? No primeiro momento, a gente tem uma queda nas viagens não essenciais da ordem de 80%. E de mudança na distância média percorrida da ordem de 60%. Então, foram, de fato, mudanças de mobilidade num período muito curto, né, e de muita intensidade. Quando nós olhamos, de fato, os efeitos das políticas, nós percebemos que elas têm efeitos significativos, né? Então, por exemplo, cada mudança de 1 ponto no índice de rigidez, que é um índice que varia de 0 até 100, aumenta em aproximadamente 9% a percentagem de pessoas em casas. Na verdade, aqui estamos falando de mudança em pontos percentuais, né? Tem 8,8 pontos percentuais a mais de pessoas em casa para cada unidade adicional no índice de rigidez. Esse é um modelo de probabilidade linear, né? Só para facilitar, como a ideia original foi fazer um working paper mais para gestores, né, do que propriamente acadêmico, a gente trabalhou com o modelo de probabilidade linear, enfim, para simplificar a interpretação. Então, aqui nossas interpretações são mudanças em pontos percentuais, né? A gente tem um efeito significante também para mudança em deslocamentos não essenciais. Então, para cada ponto de rigidez adicional, nós temos 0,32% de mudança, né, nos deslocamentos não essenciais e 0,33% nas distâncias médias percorridas. Então, isso mostra claramente essa associação que já foi possível ver antes. O outro ponto fundamental é tentar entender quais políticas, de fato, levaram a um resultado mais relevante, né? E essa talvez seja até uma questão mais importante em termos práticos para tomar a decisão de quais políticas enfatizar mais ou não. O problema é que, embora nós temos aqui alguns resultados que mostrem funcionamento diferencial dessas políticas, é muito difícil separar o resultado delas, porque elas acontecem de forma simultânea e elas acontecem em conjunto, né? Então, por exemplo, se você tem algum efeito sobre o transporte público com ou sem reduzir atividades locais de trabalho, esse efeito do transporte público vai ser muito diferente, né? Então, aqui é muito importante manter em mente que esses resultados não dizem muito em relação à política puramente, mas em relação a essa política funcionando no conjunto das outras, né? Então, nós temos, por exemplo, fechamento de escolas com efeito significante, e aí nós temos diferentes políticas funcionando para diferentes indicadores também. Então, por exemplo, fechamento de locais de trabalho tem um efeito sobre permanência em casa, deslocamento não essencial e distância, enquanto que cancelamento de eventos públicos tem um efeito só no deslocamento não essencial. Restrições de aglomerações não tem nenhum efeito significativo, e essa talvez até porque seja uma política que é até, enfim, difícil de controlar e que talvez o efeito dela meio que esteja coberto pelas demais, né? Ele basicamente proíbe que pessoas se juntem. Então, proíbe festas, reuniões particulares, almoços. Então, essa política, controlando pelas outras, não apresenta nenhum resultado significativo. O confinamento domiciliar, as ordens de permanecer em casa, né, como esperado,
tem um efeito sobre a permanência em casa. Restrições de movimentação externa, que basicamente bloqueiam a mobilidade entre municípios e entre estados, né, tem um resultado só na mudança em distâncias, o que faz sentido da natureza da política. E campanhas públicas de informação não têm um efeito significativo, o que faz sentido, dado que houve, de certa forma, um flooding de informação de tantas fontes, né? E que aconteceu desde o começo da pandemia, que, enfim, campanhas adicionais que foram lançadas em diferentes momentos acabam, de certa forma, não tendo um resultado marginal tão importante. Então, basicamente, o que a gente percebe aqui, em resumo, as políticas de contenção tiveram efeitos significativos importantes sobre a mobilidade. Para tentar olhar essa questão de comportamento individual com um pouco mais de detalhe, nós fizemos um levantamento amostral. E esse levantamento amostral aconteceu com 1.650 entrevistas por telefone em 8 capitais entre os dias 5 e 27 de maio. As capitais foram Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, que foram escolhidas naquele momento basicamente como a maior cidade de cada região do Brasil, mais aquelas que tinham o maior número de casos. Enfim, há uma série de desafios para fazer entrevistas por telefone, né? Em termos de conseguir uma boa amostra, que passa por não ter um sampling frame, né, adequado, e também pelos problemas de não resposta, né? Então, nós tentamos, dentro do possível, melhorar um pouco a qualidade dessa amostra, com cotas por cidade, por interação de sexo com idade, faixas de escolaridade e de renda familiar. Para todas as análises que foram agregadas para as 8 capitais, nós usamos pesos por cidade para criar as estimativas agregadas. E para tentar evitar o viés de não resposta, nós fizemos várias chamadas repetidas, pelo menos 3 chamadas em diferentes horários e dias para cada número, e uma tentativa de amostra de esforço extremo, que foi um subconjunto de números para os quais nós ligamos mais de 10 vezes, e a ideia era conseguir resposta para esses números e compará-los com os demais para ver se existia algum tipo de viés. Infelizmente, isso não funcionou. Nós tivemos em 600 números dos quais aplicamos o esforço extremo, tivemos menos de 10 entrevistas. Então, basicamente, o que acontece uma vez que se liga para alguém, essa pessoa vê que é um número desconhecido e não responde, depois de 2, 3 chamadas, enfim, fora do horário comercial, a chance de conseguir uma resposta é muito pequena. Então, essa análise acabou sendo perdida. Então, agora, em termos de resultados interessantes, uma das dimensões que nós tentamos olhar foi em que nível existia o respeito às recomendações da Organização Mundial da Saúde para a reabertura. Então, algumas dessas questões foram guiadas pelas recomendações da OMS e tentamos ver em que medida elas estavam sendo respeitadas. Então, a primeira delas foi o nível de distanciamento social, né, medido como número de vezes em que os indivíduos saíram de casa nas últimas 2 semanas. Então, aqui nós temos a estimativa agregada, né, de todas as cidades, com a ponderação dos pesos. Nós temos... Opa, agora que eu vi, eu estava com o chat oculto, pessoal, desculpa. Agora que eu vi que tem um conjunto de perguntas que estão se acumulando. Por favor, me avisem se a ideia for fazer durante. Eu estava com a janela oculta, enfim. Não, Rafa, era só sobre a fonte dos dados de mobilidade, aí respondimos já está tudo certinho. Valeu. Obrigado. Até agora, nenhuma crítica forte. Valeu, obrigado, Lorena, obrigado. Então, enquanto isso, a gente percebeu que o isolamento, de fato, ficar sem sair de casa ao longo dos 14 dias foi muito raro. Nós tivemos em torno de 10% das pessoas, né, aqui a faixa mais escura, reportando ter
ficado em casa durante os 14 dias sem sair, enquanto que sair 1 ou 2 vezes por semana ou de 3 a 7 vezes por semana foram mais comuns. Mas, olhando em termos relativos, a proporção de pessoas que saíram todos os dias foi semelhante ao número de pessoas que ficaram sem sair de casa durante as 2 semanas, mostrando que existia um certo nível limitado de redução das saídas, embora ele tenha acontecido. Mas o que isso mostra é que é difícil ficar sem sair de casa por períodos mais prolongados, porque, de fato, existem atividades essenciais que precisam ser realizadas. Outra dimensão que nós observamos foi sobre testes. Então, nós perguntamos a prevalência de testes para a COVID, e, em geral, esse número foi muito baixo. Nós tínhamos menos de 10% dos respondentes, algo em torno de 6% dos respondentes, que reportaram ter feito algum tipo de teste. Outro ponto bastante preocupante foi a questão do conhecimento sobre auto-isolamento. Então, havia um conjunto de perguntas que, basicamente, tentavam medir o conhecimento de quais seriam comportamentos adequados ou não no auto-isolamento após ter sintomas. Ou seja, o que um paciente sintomático, no período em que ainda é contagioso, né, depois de apresentar esses sintomas, ou porque teve contato próximo, né, com alguém sintomático, deveria fazer. E nesse teste, enfim, que tinha um conjunto de perguntas valendo 10, em média o pessoal não passou. A gente teve só 4,5, e uma das principais informações que não estavam tão consolidadas é que, durante esse período, é fundamental, de fato, não sair de casa, que a recomendação do OMS não é simplesmente usar máscara. Então, 95% das pessoas responderam que, durante esse período, se pode sair de casa desde que usando máscara. Esse é um ponto importante, porque esse é um período em que aumenta a probabilidade de contágio. Então, essa informação sobre auto-isolamento, a gente vai ver em seguida, o comportamento de auto-isolamento foram pontos de atenção. Outro ponto foi o conhecimento sobre sintomas. Em geral, as pessoas sabem quais são os sintomas, né? Nós tínhamos perguntas de sintomas que são de COVID e que não são. Embora isso seja difícil hoje de criar um teste como esse atualizado, porque novos sintomas de COVID estão surgindo, né? Então é difícil achar um que com certeza não seja, mas enfim, com os sintomas que eram considerados naquele momento pela OMS. Todo mundo diz que usou máscara ao sair, 95%, o que provavelmente talvez tenha um efeito de desejabilidade social, né? Ninguém quer dizer que não saiu. Tem uma outra pergunta que talvez fosse mais interessante até em termos práticos, que é qual a proporção das pessoas que você viu usando máscara, e isso era mais ou menos 70%. Então, se a gente tiver que ter uma estimativa desse número, talvez 70% seja mais preciso. 20% das pessoas declaram usar transporte público, que é um número bastante menor do que acontecia em fevereiro. Sair para eventos foi relativamente pouco comum, né? Menos de 10%, assim como sair para atividade social ou exercício. E em torno de 25% das pessoas, na amostra completa, saíram para trabalhar, né? Se nós corrigimos isso, tomando como denominador as pessoas que trabalhavam em fevereiro e não o total, isso aumenta para aproximadamente 40%. E em torno de 80%, quase 80%, saíram para atividades essenciais, farmácia, supermercado, banco, o que provavelmente está associado com aquela prevalência, né, de saídas 1 ou 2 vezes por semana, essencialmente para atividades que são essenciais. Lorena, fica à vontade, por favor, quando quiser entrar, por favor. E agora uma comparação importante em relação a um dos comportamentos recomendados pela OMS é a questão do auto-isolamento, né? Então, nós separamos os grupos de respondentes em 3. Aqueles que não apresentaram sintomas nem tiveram contato com sintomáticos. Aqueles que podem ser contagiosos porque tiveram contato com sintomáticos ou que podem ser contagiosos porque apresentaram sintomas. Então, nós levamos em conta, a partir do momento em que apresentaram esses sintomas, qual é o período em que seriam contagiosos. E o que mais chama atenção aqui é que o auto-isolamento, né, o isolamento, que basicamente é essa primeira barra mais escura, é praticamente idêntico entre os 3. Ou seja, pouca gente ficou em casa, independentemente de ter tido sintomas ou não. O que se percebe é que há uma diferença grande nos
provavelmente contagiosos por sintomas, na saída 1 ou 2 dias apenas, né? Isso aumenta muito em relação aos outros grupos. E isso é consistente com a imprecisão no conhecimento sobre auto-isolamento, em que os respondentes diziam que bastaria sair com máscara ou evitar sair de casa nesse período. Então, acho que em termos de comunicação, de informação pública, é importante enfatizar que nesses dias não basta usar máscara ou reduzir as saídas, que é importante praticar o auto-isolamento. Em algumas outras comparações entre esses 3 grupos, né, dos contagiosos, não contagiosos e os contagiosos, enfim, por sintomas e por contato, poucas diferenças são percebidas, né? A gente tem os contagiosos por sintomas fazendo mais testes, o que é razoável, o que é consistente com a política de testagem naquele momento, né, que era só para aqueles que apresentassem sintomas. Não há grandes diferenças em nenhuma outra dimensão, basicamente. Conhecimento, uso de transporte público, um pouco menos sair para trabalho, mas, enfim, os intervalos de confiança são muito grandes porque a amostra é pequena. Mas isso, de novo, sugere uma similaridade de comportamento entre esses grupos que é bastante preocupante. Outro ponto que nós tentamos explorar foi o de comportamento das organizações, ou seja, em que medida hospitais, locais de trabalho, supermercados respeitaram essas recomendações. Então, por exemplo, uma dimensão que a gente observou foi o uso de máscaras. Então, nós perguntamos para as pessoas, para aquelas que foram ao supermercado, um asilo, um hospital, qual foi a proporção de vezes em que elas viram pessoas, todo mundo usando máscara, né? Então, isso foi bastante satisfatório, tanto para asilos quanto para hospitais, embora o número de pessoas que visitaram asilos foi muito reduzido. Um pouco menor nos supermercados, né? E aqui a gente não está perguntando sobre quem está frequentando o supermercado, mas sobre os trabalhadores no supermercado, né? Sobre os caixas, sobre a segurança, etc., em torno de 80%. Outra questão foi sobre ações de distanciamento, né? Ações de distanciamento físico, como se tentou aumentar o espaço entre as pessoas. Isso, por exemplo, se manifesta no hospital, talvez com aumento do espaço nas filas, ou no supermercado com aumento do espaço nas filas e controle do número de pessoas que conseguem entrar no supermercado ao mesmo tempo, né? Que se tornou bastante comum. Então, nós percebemos que isso aconteceu com frequência no asilo, no hospital, no supermercado, porém, no local de trabalho, em que isso se manifestaria, por exemplo, com mudanças de layout, né? A gente pode ter as mesas, enfim, sendo distanciadas ou uma coisa nesse sentido. Isso foi bem menos comum, nós tivemos só 60%, que é outro ponto de atenção e recomendação da OMS que não tem sido respeitada tão fortemente quanto as demais. Quanto à higienização, acesso a álcool gel e sabão tem sido bastante comum em todos os locais que foram observados. E a outra dimensão que nós observamos foi a questão de impactos econômicos, né? E aqui pensando um pouco mais geral, em termos das decisões que precisam ser tomadas, existem impactos epidemiológicos dessas políticas, mas existem também impactos econômicos que se transformam, em alguma medida, em impactos de saúde pública no longo prazo também, né? Então, nós tentamos aqui captar um pouco mais esses impactos de curto prazo, então, tentando observar mudanças na renda após a pandemia. Então, nós temos aqui a distribuição na mudança na renda familiar a partir de fevereiro até maio, né, em faixas que são cair para zero, que são faixas pouco comuns, e que são mais comuns para os trabalhadores formais. Então, nós olhamos aqui os grupos que têm, em princípio, um pouco mais de estabilidade nos trabalhadores formais, comparados com os grupos mais vulneráveis de trabalhadores informais e de empreendedores formais. Os empreendedores formais aqui são quase na sua totalidade os MEIs, né? Os microempreendedores individuais que têm, enfim, nenhum empregado, no máximo um empregado. São os negócios realmente muito pequenos. E aqui se percebe o quanto o impacto dessa
dessa pandemia foi muito desigual entre esses diferentes níveis de vulnerabilidade, né? Enquanto nós temos que a queda de renda atingiu, naquele momento, né, hoje os números já provavelmente mudaram, mas em torno de 15% dos trabalhadores formais, essa queda de renda atingiu quase 80%, perdão, a queda de renda de mais de 50% atingiu em torno de 15% dos trabalhadores formais, 50% dos informais e quase 60% dos formais. Estamos falando de mais da metade da renda perdida, né? Então, isso mostra um impacto intenso e um impacto muito desigual entre as diferentes classes socioeconômicas. Se a gente olha esses números por faixas de renda, eles são semelhantes. Os mais pobres são, de fato, os que sofreram mais. Temos alguns indicadores também, rapidamente, sobre estudo. Então, as políticas de fechamento de escolas parecem ter funcionado. Não tivemos quase nenhum caso de crianças estudando na escola, mas nós fizemos perguntas sobre estudo em casa. E aí, talvez, um resultado que vale a pena enfatizar é a diferença entre escolas públicas e escolas particulares. Então, a frequência de crianças que estudaram nas escolas particulares, que tinham algum apoio para estudar em casa, foi significativamente maior do que nas escolas públicas, né? Então, de 80% nas particulares contra menos 60% nas escolas públicas, o que também gera atenção para mais um ponto que intensifica desigualdades. E, finalmente, nós tentamos comparar esses comportamentos entre diferentes grupos. Então, nós usamos, no modelo de regressão, os resultados, as variáveis de comportamento que nós analisamos anteriormente, essencialmente, realizar teste para coronavírus e frequência de saída de casa, né? Não sair nenhuma vez, ou no máximo uma vez, número de dias em que saiu de casa e ter saído de casa no máximo uma ou duas vezes, que seria algo próximo do nível essencial, né, de deslocamento. Então, nós olhamos cada uma dessas variáveis dependentes e tomamos como variáveis independentes as características demográficas, de idade, em faixas, né, de educação, de gênero, de renda familiar pré-pandemia, para que o efeito da pandemia não seja capturado aí, o tipo de trabalho, enfim, trabalhador formal, informal ou sem trabalho remunerado em fevereiro, e, enfim, se era contagioso ou não, e algumas variáveis de controle, como se costumava sair de casa em fevereiro ou não. Então, a partir daqui, uns resultados interessantes surgiram. Por exemplo, quando não se leva em conta ter tido sintomas, a única variável significativa que explica a variabilidade de ter realizado o teste para a COVID é a renda alta, ter renda acima de 10 salários mínimos, comparado com a nossa categoria de referência, que é a renda até um salário mínimo, né? O que, enfim, em parte pode estar associado com o acesso a testes particulares, né, em laboratórios particulares, no momento em que ainda os laboratórios públicos tinham limitada disponibilidade de testes. Quando se coloca nesse modelo ter algum sintoma de COVID, esse número aumenta. Então, aqui a gente também está tratando, embora as variáveis dependentes sejam binárias, de modelos de probabilidade linear, né? São modelos lineares para facilitar a interpretação. Então, isso aumenta em 10 pontos percentuais, né, a probabilidade de ter sido testado. Ao olhar os indicadores de saída, né, então, o isolamento, ou seja, não sair de casa nenhuma vez em 2 semanas, está fortemente relacionado com idade, numa curva invertida em U, né? Então, aqui a gente tem a categoria de referência 18 a 24 anos, né? Então, essa categoria de referência, juntamente com os mais velhos, de 60 anos ou mais, foram os mais isolados, enquanto as faixas intermediárias de idade ficaram menos isoladas. O que faz sentido, né? Crianças não iam na escola, enfim, crianças jovens, né, que podiam estar fazendo faculdade, enfim, não iam na escola, e os mais idosos também se resguardaram até por serem grupo de risco, enquanto que a faixa economicamente ativa acabou saindo mais. Outra diferença foi em termos de gênero. As mulheres
acabaram se isolando mais do que os homens. E nós temos também diferenças importantes em termos de status de trabalho. Então, os que mais saíram, aqui não está destacado com a caixinha, mas esse resultado aqui, vocês conseguem ver o mouse? Seguimos, sim. Obrigado. Beleza. De fato, os que menos se isolaram foram os trabalhadores formais. E os trabalhadores informais, empreendedores formais e aqueles sem trabalho remunerado se isolaram mais. E esse resultado é interessante, porque em uma medida nós podemos imaginar que os trabalhadores informais, os mais vulneráveis, precisassem sair para trabalhar, né, até porque não tinham reservas, etc., não estavam sendo protegidos pelas políticas de fechamento dos locais de trabalho. Mas, por outro lado, como os indicadores de renda mostram, são também os que perderam mais sua atividade, né? Então, os microempreendedores que iam na rua, por exemplo, e que vendiam, sair não adianta, né, se os clientes não estão lá. Então, são os que acabam ficando mais isolados em casa do que os trabalhadores formais que continuaram, enfim, em alguma medida, tendo que ir até os seus empregos. Esses resultados basicamente se refletem nas outras duas medidas, né, de forma bastante semelhante. Nós temos, em termos de número de dias em que se saiu da casa, né, em média, então agora não olhando mais o extremo de isolamento, mas uma variável mais contínua. Existe um efeito com aqueles que têm ensino superior, então eles saíram em média um dia a menos, no período de 2 semanas, e os homens também saíram mais, o que é consistente com o maior isolamento das mulheres. E as relações são as mesmas em relação com sinais invertidos, né, porque agora, em vez de isolamento, estamos falando de sair de casa, em relação a atividade de trabalho. Aqueles informais acabam saindo menos do que os trabalhadores formais. E a gente tem aqui, embora em termos de isolamento, ser contagioso não tivesse um efeito significante, né? Ou seja, aqueles que foram potencialmente contagiosos no período não se isolaram mais, esse efeito se manifesta aqui no número de dias em que saiu de casa. Então, eles saem, em média, um dia a menos nesses 14 dias, mas não chegam a se isolar, o que é consistente com os resultados anteriores que nós tínhamos observado. Enfim, os resultados com saídas de casa 1 ou 2 vezes por semana são semelhantes. Vale a pena, talvez, enfatizar um resultado aqui significante também para os contagiosos, ou seja, eles saíram menos dias em média, não porque se isolaram, mas porque passaram a sair apenas o imprescindível para atividades essenciais 1 ou 2 dias por semana. Então, isso mostra basicamente que o comportamento individual, por um lado, foi muito afetado pelas políticas, né? O que se reflete nos indicadores de mobilidade, mas, por outro lado, existe muita heterogeneidade, né, em termos de quem sai mais e quem sai menos, e essa heterogeneidade tem muito a ver com questões que são demográficas, como idade, enfim, escolaridade e renda, e tem muito a ver com essa vulnerabilidade, né, por exemplo, com a questão dos trabalhadores formais e informais, que são questões importantes para serem levadas para, enfim, para a definição de políticas e também para esse processo de flexibilização, né? Então, em termos gerais, o objetivo desse trabalho, né, tinha sido, em grande medida, o de olhar o quão prontos, de acordo com as recomendações da OMS, estava o Brasil para esse processo de abertura, e isso trouxe alguns pontos para essa discussão, né? O primeiro deles é a questão de pronto em termos epidemiológicos versus o impacto imediato, né, sobre a população, especialmente sobre a população mais carente. Um ponto importante foi a questão do auxílio emergencial, que a gente identificou um volume muito grande de pessoas recebendo esse auxílio emergencial. Naquele momento, em torno de 22% da nossa amostra tinha recebido. E para a população na faixa
até um salário mínimo, isso tinha sido em torno de 50%. E outro ponto importante em relação a isso é a recomendação da OMS é que o auxílio emergencial tem que cobrir pelo menos metade da renda perdida. Isso aconteceu na maior parte dos casos. Em torno de 60% dos que tiveram perda de renda e receberam auxílio emergencial tiveram essa condição cumprida. Então, por um lado, existe um impacto econômico importante. Esse impacto econômico afetou principalmente os mais vulneráveis e a ação que tem sido implementada de auxílio emergencial, né, de distribuição do auxílio emergencial, parece estar focalizada de uma forma adequada para apoiar esse grupo. Por outro lado, algumas questões preocupantes, como a falta de isolamento dos indivíduos, né, potencialmente contagiosos, e a falta de conhecimento sobre esse isolamento, né, que poderiam ser tratadas, enfim, com campanhas de informação. A questão do distanciamento físico limitado nos locais de trabalho e a limitação dos testes e de rastreamento de contatos também. Nós tínhamos algumas perguntas que buscaram identificar a presença de mecanismos de rastreamento de contatos. Por exemplo, se as pessoas reportaram para alguém quando tiveram sintomas, para uma autoridade de saúde. E isso foi bem pouco frequente. E também foi muito pouco frequente saber de alguém conhecido com quem você pode ter tido contato, que está infectado, também por meio de uma autoridade de saúde. Então, esse fluxo de informações fundamental para o rastreamento de contatos parece não estar tão claramente funcionando. Então, são pontos que são importantes a serem tratados para que esse processo de flexibilização continue e não tenha impactos ainda maiores sobre a disseminação da Covid. Então, basicamente, acho que os pontos para motivar a discussão que a gente queria trazer, né, são esses. Lorena, por favor, fica à vontade se eu esqueci de alguma coisa importante para provocar discussão, me complementa. Não, Rafa, eu acho que você cobriu muito bem, sintetizou. Foi um estudo muito ambicioso, porque a gente procurou fazer isso. Isso é super importante destacar, que a gente estava procurando reagir rapidamente. Então, começamos a codificar em março, abril. Aí, a pesquisa de campo, os dados do survey foram ao campo em maio. Então, foi um esforço muito grande para sistematizar tanto a parte das políticas como fazer essa pesquisa de survey. Então, foi... e sintetizar tudo isso é difícil, mas acho que você fez um resumo muito bom para a gente discutir. Muito bem, pessoal. Então, agora estamos abertos para debate e perguntas, críticas. Eu vou só, nesse primeiro momento, já repassar novamente as duas perguntas, na verdade, que rolaram no chat. A primeira foi acerca da origem, na verdade, espera aí que minha janela sumiu. Aqui, sobre esses dados sobre indicadores de mobilidade celular, se é uma informação privada ou pública, depende de cada companhia de celular, como eles são obtidos, e tanto faz se na mesma família todo mundo possui celular, qual que é o dado que é considerado, se é por família, por indivíduo. A resposta que mais ou menos foi encaminhada ali vinha que é da Inloco, que até onde eu entendo a Inloco, ela usa esse sistema de SDK para inclusão de métricas em aplicativos que ninguém sabe quais são, ou pelo menos o público não sabe quais são, mas se você quiser aperfeiçoar a resposta, eu acho que vai ser bem-vinda. Não, Benito, acho que é muito importante isso que você está sintetizando. Então, é uma questão que a gente está seguindo muito a literatura, procurando seguir a discussão. Esses são dados agregados, então a gente está utilizando uma medida agregada de pessoas que possuem um smartphone e que instalaram um aplicativo, como a gente pode pensar um aplicativo de banco, algum outro tipo de aplicativo. Então, é super importante a gente sempre salienta que é uma amostra específica da população. Não, e por isso a gente está indo atrás de várias medidas, porque
mesmo entendendo que tem esse limite que a gente está entendendo e estudando um grupo específico, procurar entender melhor esse comportamento com vários indicadores para ter mais robustez no que a gente está analisando. Mas é muito difícil porque a gente não tem uma informação muito granular. Então, um dos indicadores, por exemplo, que eu estou sempre falando, fazendo campanha, é um indicador, aqui a gente está dizendo permanência em casa, estamos captando viagens não essenciais, que nos pareceu importante, porque uma forma de sinalizar que essas pessoas estão escolhendo ir para lugares determinados, que são justamente os lugares que os governos estaduais e municipais, nesse momento, estavam procurando recomendar suspensão de horários, fechamento de algumas atividades. Então, a gente queria captar esse impacto. E a outra questão é quilômetros recorridos, que é muito importante, mas existe a última medida que a gente não tem trabalhado tanto, é os fluxos municipais, ou algum tipo de fluxo, esse tipo de análise não temos feito. E também a outra que me parece muito promissora, mas que não temos, é a média de interações humanas. Então, a gente ter uma ideia assim, qual é a densidade de interações com outras pessoas, porque você pode sair de casa, só que interagir com quase ninguém. Ou você poderia sair de casa, ir no transporte público, depois ir para trabalhar com 20 outras pessoas. Então, a magnitude da mobilidade e a intensidade das interações, essas medidas, a gente está precisando sempre enriquecer elas para entender melhor, mas são dados muito interessantes. Os outros dados que normalmente se citam são os dados como da Vivo, da Claro, da TIM, que são dados diferentes. Nós não temos acesso a esses dados, mas são dados que em geral têm sido divulgados pelos governos estaduais, em alguns casos, e alguns municípios estão divulgando medidas com esses dados. Então, é outro indicador de mobilidade. Entendi. Isso me faz lembrar, e aí eu pergunto para vocês se vocês viram alguma coisa, ou de repente algo que vocês estejam explorando até, essa solução até que você mencionou na sua resposta da Google e da Apple, com essa API de contato por Bluetooth e tudo mais, até onde eu entenda, esse mecanismo eles desenvolveram super bem, aparentemente funciona. Entretanto, eu fui buscar informação técnica, entretanto, acesso a essa API é restrito essencialmente um acesso por país, né? E isso me faz lembrar que o estado de São Paulo, na verdade, já está circulando alguma coisa a esse respeito, né? Aparentemente, eles têm acesso a esse mecanismo e tudo mais, mas não é algo exatamente aberto no sentido de dizerem o que está acontecendo. Vocês têm visto algo nessa direção? Ou vocês têm conseguido, de repente, até variáveis que sejam proxies para essas coisas do contato, né? Então, assim, essas exatamente são as caixas, não? As caixas fechadas. O que a gente faz na pandemia é achar um dado e procura abrir ele, e o momento que você começa a abrir, você fala, mas não abre, não consigo ir mais para frente. Não? Eu quero entender como foi calculado, eu quero entender algo a mais aprofundadamente, e aí aí começamos todo um círculo. Então, é exatamente o que você está dizendo. Eu acho que só eu quero apontar uma coisa que estou muito curiosa, e talvez este grupo é muito bom para discutir. A gente tem que lembrar que todos os dados de mobilidade, os grandes artigos que se estão publicando sobre calcular o fator R, tudo depende desse dado. Se está utilizando muito esse dado. Então, a gente precisa ter uma discussão melhor e exigir uma transparência melhor, porque a gente precisa lembrar que os governos estão tomando decisões com implicações para vidas na pandemia, norteados por esses dados. Então, se a gente não tem ideia do viés que tem esse dado, as incertezas
no tipo de comportamento que ele consegue captar e comunicar isso melhor para os gestores, isso pode não somente representar um problema acadêmico para nós, que é interessante a gente discutir, mas é que tem um impacto no gestor, tem um impacto em como o gestor interpreta essa informação. E a outra coisa só que eu queria dizer é a mesma coisa quando os governos citam um número, que várias vezes na pandemia a gente viu que o governo determinou a taxa de isolamento precisa ser tal número. Aí não era 70, aí baixou para 50, mas assim, se a gente está pensando que não é representativo da população igual esse indicador que a gente está seguindo, então como se chega nessa taxa que é desejável se ela não está captando toda a população nessa medida? Então, é um tema super importante que a gente acha que na ciência a gente vai continuar debatendo e vamos a precisar demandar e exigir maior transparência dos algoritmos, porque se a gente não tem essa discussão e acesso a maior transparência, fica muito difícil a gente ir para frente. A outra parte é a proteção de dados, não? Porque parte dos indicadores, como estou dizendo, esse de média de interações humanas, a gente não consegue ir à frente porque é muito difícil, quanto mais individualizado o dado é que você quer obter com os dados de geolocalização, mais a empresa se expõe a ser processada judicialmente por oferecer algum tipo de indicador. Então, é um tema muito delicado, mas me parece super, super importante. Então, a gente sempre se sente assim, queremos usar, aí uma vez que a gente começa a usar, a gente começa a pensar, se conseguíssemos entender melhor esse viés. Entendi. Eu vou pedir para você fazer um asterisco nesse seu último comentário, que eu quero voltar nele, mas antes eu vou encaminhar a pergunta do Christian. Sim. Ele pergunta se o trabalho de vocês está sendo passado para cada um dos governos e qual a relação entre o que a universidade faz e o que a população precisa saber, e se existe uma ponte aí entre esses dois mundos. Sim. Rafa, você quer começar essa ou eu começo? Só um breve comentário, Lorena. Eu acho que todo o espírito do trabalho foi esse, né? A gente fez esse trabalho pensando não em gerar um artigo, esse artigo pode até ser uma externalidade, né, do processo, mas as questões a priorizar, todo o processo foi pensado no que pode ser útil, né, para o gestor público. A forma como a gente gerou os resultados, né, enfim, usando um modelo de probabilidade linear que talvez seja mais fácil de explicar o resultado do que usando um modelo logístico, foi pensado para um público que não é o público técnico. E a gente fez também vários formatos de apresentação, né? Então a gente tem o working paper, que tem 150 páginas, a gente tem os policy briefs, que tem, enfim, um resumo com os pontos mais diretamente utilizáveis para o gestor público. E ele foi disseminado também de várias formas, né? Apareceu na mídia, enfim, tem sido divulgado em vários blogs. Então, acho que teve um esforço grande de tentar comunicar e que não fosse só um esforço para ficar com resultado restrito no mundo acadêmico. Mariana, por favor. Sim, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem procurado sempre quando a gente está querendo exatamente o que o Rafa disse. A gente estava escrevendo isso pensando justamente, então, o trabalho tem uma grande ênfase em chamar a atenção e procurar não ser muito crítico em termos de apontar para, como se diz, não ser muito crítico. Ele está procurando dizer quais são algumas políticas que poderiam ser melhor aproveitadas ou pensadas neste momento, porque pensando que a gente publicou em junho, que queríamos alertar os governos, queríamos eles considerar essas evidências. E por isso que foi super importante a gente esse esforço de mostrar, reconhecemos
o esforço enorme que fizeram os governos municipais e estaduais, mas a evidência do comportamento individual está apontando que a gente tem um trabalho importante para pensar como macropolíticas ao nível de um estado ou um município, elas estão sendo assimiladas pelas pessoas nessas cidades. E claramente que esse é um diálogo muito importante. A gente procurou também se sustentar nas recomendações da OMS. Então, não é o que o Rafa, a Ana, e Pia e Lorena acham o melhor. A gente procurou dizer, seguindo os critérios da Organização Mundial da Saúde, vamos focar em ações específicas que poderiam fazer uma diferença neste momento. Então, isso da forma que a gente dirigiu o texto. Mas acho que a outra questão que ele está apontando sobre essa questão da universidade, eu acho que é importante, como dizer, que todos nós, acho que estamos procurando comunicar para a sociedade. A gente não está de férias, estamos em casa trabalhando intensamente, nós estamos dedicados a procurar ajudar a dar respostas. Então, acho que isso é uma questão super importante, que nós nos sentimos eticamente super engajados nesse tipo de trabalho com a sociedade. Nunca dimos tantas entrevistas. O Rafa nem gosta de falar em público, mas a gente está querendo sair um pouco da academia, porque a gente acredita que se você não sai para falar com a população e mostra que você tem evidência sistematizada, que você está procurando fazer isso de uma forma muito responsável e aberto e replicável, porque essa é outra coisa. O banco está público, o working paper está público, todos os indicadores estão... a gente aceita críticas, aceita correções, entende que tem esse diálogo de transparência. A lei é importante como pesquisa. Então, fizemos um esforço de fazer questão de publicar tudo no mesmo momento de lançar o estudo, para comunicar isso para a sociedade. Que esse é o espírito no qual a gente acredita que se tem que trabalhar. Perfeito, Lorena. Muito obrigado. Eu vou voltar no asterisco que eu tinha me referido, quando Sim. você estava falando da informação pessoal e da empresa ficar naquela de eu não quero sair, assim, diminuir a granularidade e chegar mais perto do indivíduo, porque eu posso ser punido judicialmente. Essencialmente é esse o discurso de sempre. E aí eu fico pensando, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma promessa de agosto até outubro, essencialmente, de ter funcional, de fato, uma lei geral de proteção de dados, que vai só adicionar, olha lá, agosto de 2020, obrigado, Doris, Sim. Que deve acrescentar informações aí e políticas a esse respeito. Entretanto, quando eu começo a olhar o que assim, os países a que eu já tive acesso de alguma maneira, um dos países que mais valoriza a proteção da informação individual a que eu tenho acesso hoje tem sido a Alemanha, né? E, ao mesmo tempo, a Alemanha é quem tem um aplicativozinho lá que você instala no seu celular, que ele te avisa se você esteve em contato muito próximo de alguém contaminado. Ele pode, inclusive, fazer coisas como recomendação de talvez você precise entrar em quarentena porque o seu nível de exposição excedeu 15 minutos com uma pessoa que estava sabidamente contaminada e por aí vai. O que está acontecendo aí? Porque o que a gente vê aqui no Brasil é que a empresa começa com esse discurso de eu tenho medo de ser culpada judicialmente. Entretanto, do outro lado, a gente tem esse que é quem super cuida da informação individual e, por causa disso, ela ainda se dá o trabalho de prover para você uma ferramenta que te avisa que você está em risco excessivo. E informação mais individualizada do que essa eu não consigo imaginar dentro do escopo que a gente está vivendo, né? Então, onde é que a gente perdeu o bonde no meio disso? É uma excelente pergunta. Justo
hoje de manhã houve uma conferência sobre, que a gente esteve discutindo isso, depois eu posso até resgatar o link e mandar, porque ficou gravado, e houve umas discussões super interessantes também procurando colocar isso colocar a lei e como a leitura da lei dentro do contexto internacional e dentro do que os limites e o potencial que essa lei tem. Mas eu acho que é exatamente um dos problemas que você falou. É recorrente. Primeiro, essa questão de transparência de dados, em geral, é super complicada no Brasil. A gente ainda não tem isso, mesmo exigindo isso dos governos. Quando você entra com um pedido de transparência da informação, você não recebe uma planilha de Excel, um documento em CSV, e a lei te garante que você, como pesquisador, se você está pedindo, você deveria receber os dados se são para fins de pesquisa. Então, assim, a gente está vendo muitos problemas com a transparência da informação, mas um dos motivos, eu acredito, é super essa questão de estar com a preocupação tão grande da identificação do indivíduo. Esse é um conflito que acho que a gente precisa discutir isso muito. E tem a ver um pouco que eu acho que a gente precisa discutir melhor. E no nosso caso, a gente estava discutindo hoje de manhã, os comitês de ética, que principalmente no Brasil nasceram nas faculdades de saúde pública e medicina, e que conforme está evoluindo a academia e as pesquisas, também tem se tornado muito complexo para cientistas de outras áreas obter e entender como funcionam esses comitês de ética, se a gente deveria todos quais são as normas que devemos fazer sobre quando estamos trabalhando com seres humanos, mas aqui na pandemia acho que é um contexto muito importante, que tem implicações para vidas, mas existem outros problemas com discutir toda essa parte de ética e de obter permissos. Mas assim, um pouco voltando ao que você estava falando, existe um problema muito grande de termos medo de identificar o indivíduo e que o indivíduo não consentiu sobre ele ser identificado. Esse é o grande problema, e é um problema que eu acho que a gente precisa discutir, porque tem uma externalidade para todos nós. Então, o conflito que a gente está tendo neste momento é alguma informação do indivíduo, o custo de proteger essa informação tem um preço para a sociedade e uma externalidade elevadíssima, porque está custando vidas, a gente nem sabe as sequelas neste momento, não sabemos o que vai acontecer com as pessoas que foram infectadas. Então, a gente precisa discutir isso de uma forma, me parece, mais como um debate, de dizer assim, qual é a externalidade que a gente está correndo por proteger essa liberdade individual. Eu acho que a gente precisa discutir isso mais, de uma forma mais sistemática e mais proativa de a gente fazer alguns exercícios e mostrar os ganhos que a gente teria conseguido. Entendi. Não sei se estou conseguindo responder tudo. Sim, sim. Sim? E Rafa, não sei se você... Eu só faria o adicional aqui que a Doris pediu um encaminhamento de que com a lei de proteção de dados, então, o dono da informação ele vai ter mais restrições de como compartilhar, porque ele é quem vai decidir, vai dar o consentimento e tudo mais. Por outro lado, quem está modelando, uma vez que ele tem acesso à informação, quem está modelando tem um maior controle sobre as entradas e saídas daquilo. Você tem alguma ideia se a execução, de fato, da lei
ela poderia, na verdade, melhorar esse tipo de pesquisa que vocês têm feito? Rafa, você quer comentar? Eu acho que essa parte de ter acesso aos inputs, isso pode ser um ponto importante, porque tem uma grande etapa de processamento e uma série de decisões que são para a gente uma caixa preta, né, de como o índice agregado chega. E elas podem fazer uma diferença importante no resultado final. Então, se isso de fato acontecer, e não sei exatamente de que forma isso poderia acontecer, se não uma forma de acesso a dados desidentificados, numa sala de sigilo, alguma coisa assim, que permita ter o acesso ao dado cru, eu acho que de fato seria importante, sim, pode deixar o processo todo sob o controle de quem está analisando, né? Não que isso geralmente gere dúvidas sobre qual é o procedimento que o fornecedor dos dados esteja usando, mas a gente não sabe exatamente que implicações as escolhas que eles usaram, talvez, não é questão de são as melhores ou não, são transparentes ou não, a questão é, a gente não sabe que implicações isso tem nas estimativas que a gente tem a partir desses dados, né? Então, acho que isso seria importante. Entendi. E eu acho que só uma coisa para acrescentar sobre isso, que você estava... que é a questão de que isso não necessariamente vai resolver o problema da transparência no setor público. Isso é o que estava procurando dizer. Que uma questão a gente pode discutir é os bancos de dados que existem, que não dialogam entre si e que a gente está procurando sempre, quando a gente está trabalhando com vários bancos de dados, esse é um problema super difícil. A gente não tem identificadores para conseguir muitas vezes juntar bases de dados dos indivíduos. Então, a gente está vendo hoje, por exemplo, no CV Gripe e o banco que está, eu estou esquecendo o nome agora, mas o banco que é para quando você tem sintomas menos graves, a gente não tem uma forma fácil para garantir que você está olhando pessoas. Temos que fazer muito cuidado de filtrar os dados, limpar, verificar, porque sempre, cada vez que a gente analisa e baixa diferentes bancos, a dúvida é como consigo verificar que de fato não estou analisando a mesma informação duas vezes. Passamos muito tempo fazendo uma parte desnecessária que nos está fazendo perder tempo, em vez de a gente poder fazer análises mais relevantes na pandemia. Então, assim, esse problema no setor público é um outro problema que a gente precisa discutir. Entendi. Agora, curiosidade minha mesmo. Supondo, assim, lembrando que vocês estão falando para um grupo de estatísticos, essencialmente, vocês conseguem ver ou apontar situações em que algum desses estatísticos que estão aqui hoje poderiam contribuir com o trabalho de vocês? E se pudessem, o que seria o caminho para colocar a mão na massa e trabalhar nisso? Estamos super assim, primeiro, acho, Rafa, não sei se você quer dizer, mas assim, temos muito interesse, seguimos muito o que vocês estão fazendo, estamos lendo muito de vocês, então assim, temos muito interesse em diálogo e acreditamos, assim como o Rafa estava explicando, em geral a gente utiliza muito métodos estatísticos e a gente acredita muito nesse diálogo entre disciplinas. Então, acho que crescemos todos, e isso tem sido uma coisa tão bonita da pandemia, e quanto a gente está trabalhando com pessoas de outras áreas, mas a gente não tem perna para tudo que a gente quer fazer. Então, a gente tem uma ideia de mapas, de ideias, de coisas que a gente quer fazer, e a gente está, nesse momento, estamos mais assim, limpando dados, procurando produzir os dados, mas a gente está sempre pensando também na parte de modelagem e métodos e quanto a gente precisa avançar nessa área. Então, assim, para nós seria super interessante e importante ter esse diálogo com o grupo. Estamos super abertos a trocar ideias, discutir pesquisas, estamos muito abertos e por isso também ficamos super felizes que nos convidaram. Imagina, é um prazer enorme.
Eu concordo totalmente com a Lorena. Eu acho que é fundamental essa parceria. A gente tem muito para aprender e para absorver de uma parceria com o pessoal de estatística. Tem uma coisa bonita que está acontecendo no meio dessa bagunça toda de Covid, esse ponto que a Lorena estava citando, dessa interdisciplinaridade, né? Campos que acabavam não se conversando tanto, começam a conversar, né? E começar a pensar em espaços, por exemplo, para que modelos epidemiológicos, né? Um pouco mais matemáticos, comecem a conversar com dados que vêm das ciências sociais, e a gente começa a criar, enfim, novas variáveis que entram em campos que antes não eram usados, com outros tipos de dinâmicas. Eu acho que isso é super importante trazer, talvez, um pouquinho dessa combinação, né, da modelagem, que geralmente está mais na epidemiologia, não tão conectada com os dados das ciências sociais, criar uma conversa de como dá para incorporar essas variáveis, acho que, por exemplo, seria um campo fantástico. Fenomenal. Eu posso, inclusive, perguntar para vocês agora o que seria o meio de a gente estabelecer contatos? A gente vai pelos e-mails institucionais de vocês? Tem um e-mail que é do projeto? Como é que... Podemos deixar aqui para vocês os nossos e-mails. Aí Rafa, você quer escrever o teu? Sim. Vamos colocar os dois. Né? Deixa eu colocar aqui. Sim. Aqui está. Ótimo. Pessoal, e acho que o outro lugar que a gente pode sempre dizer então, é que o Working Paper do Brasil está lançado, a gente está, neste momento, estamos fazendo o segundo survey. Continuamos codificando, estamos procurando codificar todas as capitais, então a gente continua com um esforço muito grande de codificar as políticas, e tanto nessa parte de dados e tudo, então tem o trabalho ali de consultar onde está depositado o working paper, onde devem sair futuros estudos, e também na rede de pesquisa solidária a gente está publicando semanalmente boletins e procurando sempre também publicar os dados, disponibilizar a informação que a gente está produzindo para também ajudar a estimular mais pesquisa e mais trabalho sobre o que a gente está produzindo. Então, super abertos e esperamos ouvir. E também, eu acho que reforçar essa questão de métodos. Eu acho que tem muitos desafios que a gente está discutindo metodologia de métodos, e que a gente seria muito bom a gente ter esse diálogo e a gente ter essa troca com vocês. Perfeito, Lorena. Perfeito, Rafael. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Eu, pessoalmente, me sinto honrado de ter uma fala assim. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, na verdade, de podermos interagir aí entre disciplinas que antes eram vistas como isoladas ali dentro dos seus escritórios, né? E, no fundo, a gente consegue fazer algo bem bom para a comunidade como um todo, se contribuirmos apropriadamente dentro dessa iniciativa. Eu, mais uma vez, em nome da Associação Brasileira de Estatística, gostaria de agradecer a participação de vocês, também agradecer a presença de todos os participantes aqui, os attendants que tivemos hoje. Se vocês tiverem alguma frase, fala de encerramento, acho que esse é o momento, mas caso contrário, de fato, muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês, viu? Eu fiquei muito feliz com a Bia ter topado em participar e passar o contato de vocês para a gente fazer isso acontecer. Obrigado de verdade. E Rafa, a única coisa que estou dizendo é que finalmente conseguimos fazer o Rafa falar. Então, eu estou mais feliz, porque cada vez que a gente fala, vamos, Rafa, você quer falar? E ele disse, não, acho que melhor vocês. Então, finalmente vocês fizeram o impossível. Esse é um bom sinal. Então, Rafa, olha, muito obrigado por ter topado em ser o speaker ativo de hoje, viu? Benilton, me senti tão acolhido, foi tão agradável a experiência que não vou mais ajeitar nada daqui para frente, viu, Lorena? Já me animei. Ok. Ótimo. Perfeito. Tomada de decisão baseada em evidência, né? Exatamente.
Pessoal, muito obrigado, de fato, pela participação de vocês. Excelente trabalho e keep up the good work, não é isso? Parabéns mesmo. Ótimo. Obrigada. Obrigado, Benilton. Obrigado Tchau, a tchau. vocês. Até logo, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. A todos, muito obrigado pela participação. Daqui a algumas poucas horas, esse vídeo deve aparecer no nosso canal no YouTube. Eu mando para vocês os links, tá bom? Muito obrigado. Fantástico. Super obrigada. Eu Tchau, que tchau. agradeço. Tchau, tchau. Até.